Oi gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é a 12ª aula do curso de fotografia, que é ministrado por mim e pela Meire, através da Prefeitura de Franco da Rocha, pelas oficinas culturais em casa. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os aplicativos de captação de foto dos celulares. A gente falou na semana passada das funcionalidades da câmera e agora eu vou falar dos aplicativos dos celulares. Eu analisei alguns aplicativos, testei, baixei, testei todos, e eu escolhi 2 aplicativos para falar para vocês hoje. Um que é o Adobe Lightroom. O Lightroom, ele é um aplicativo que serve tanto para Android quanto para iOS. Eu quis pegar as 2 versões para todos os tipos de celulares. O Lightroom é muito interessante, porque é um aplicativo que você consegue fazer todas as medições manuais. Ele tem a opção de ser a câmera automática ou a câmera profissional. Nesse modo de câmera profissional, vocês conseguem medir tudo que nós aprendemos nas últimas aulas. Tem a opção para medir o foco e o desfoque, e também tem a entrada de luz. Através desses recursos, a gente consegue exercitar a questão do diafragma, da abertura do diafragma. Então tem a opção lá no Lightroom para vocês medirem mesmo o ponto de foco que vocês querem na imagem. É bem interessante. Também tem o ISO, que a gente discutiu, então através do Lightroom vocês conseguem tirar imagens mais interessantes à noite, por exemplo, que muitos celulares, né, o aplicativo que já vem com o celular da câmera não dá essa opção pra gente, então é bem bom mudar o ISO. Também tem a velocidade do obturador, que a gente falou, a questão de congelar uma imagem ou colocar ela em movimento. Também tem essa opção. Ele é super detalhado e ele é super intuitivo, então você vai clicando, ele vai mostrando para vocês quais são as opções. Como vocês medirem a temperatura de cor através do WB, que é o White Balance. Então vocês conseguem medir a temperatura da cor, se está mais quente, se está mais fria. Então o Lightroom ele é bem interessante. Além de todos esses recursos na câmera no modo profissional, também tem, quando você abre o aplicativo, tem os tutoriais, então ele dá várias dicas de como utilizar o aplicativo. O mais interessante do Lightroom é que ele tem 2 opções no mesmo aplicativo, que é para vocês captarem as imagens e para vocês editarem essas imagens. Então, além dos tutoriais de vocês aprenderem como utilizar melhor o programa, ele tem essas 2 versões dentro do mesmo aplicativo. Isso é muito interessante. E isso não é comum. Assim, os aplicativos geralmente têm o de captação de imagem e o de edição. Se o seu celular for um pouco mais limitado em espaço, o que é? Vocês conseguem instalar um aplicativo só que vai sanar essas 2 questões. E ele é um ótimo editor, né? Ele também é utilizado nos PCs, né? Eu, por exemplo, utilizo o Lightroom para editar junto com o Photoshop. Então, como aplicativo, ele é muito interessante, dá para vocês testarem bastante coisa. Outra coisa muito importante do Lightroom é que ele salva suas imagens em 2 formatos. Um dos formatos é o JPEG e um dos formatos é o RAW. No Lightroom tá como DNG, que é Digital Negative. Mas é o mesmo formato, é JPEG e RAW. Qual que é a diferença? O RAW é como se a imagem fosse crua. Então vocês conseguem editar melhor a imagem. Ela vai exatamente como você tirou, com a luz. Exatamente, é uma imagem mais fácil de você editar depois. O JPEG já tem algumas configurações que vêm dentro desse formato. Então o JPEG já vem com algumas pré-definições e o RAW não. O RAW é cru mesmo, a palavra crua define bem o RAW. Então é bem interessante também vocês testarem o RAW. O RAW, a única dificuldade do RAW é que ele ocupa muito espaço no celular. No RAW, a gente tem um maior nível de qualidade. Então quando você fotografa em RAW, esse formato grava todos os dados do sensor. Então tem maiores níveis de brilho, por exemplo. Para vocês terem uma noção, o JPEG registra 256 níveis de brilho. E os arquivos em RAW tá entre 4.096 e 16.384. Com RAW vocês têm informações adicionais no arquivo. Por isso é muito mais fácil corrigir uma imagem em relação a algum erro que tem de medição de luz, por exemplo. As cores, os tons e os contrastes tornam os arquivos RAW melhores para impressão. Então se você vai imprimir, é legal também tirar em RAW. Para vocês terem uma noção, no RAW ele capta exatamente todos os parâmetros que você definiu de exposição e de captura da imagem. Já no formato JPEG, outro formato, a câmera ela já aplica o balanço de branco, ela complementa, ela ajusta algum nível de saturação,
e de contraste também. Então é isso que eu falei mesmo, o RAW ele é o cru da sua imagem. Esse aplicativo que eu peguei, eu acho que ele tem uns recursos um pouco melhores, por exemplo, até em comparação com o Lightroom. Ele se chama Procam X. Ele é muito interessante. No Lightroom, por exemplo, vocês conseguem chegar em 1 segundo do tempo do obturador. É um tempo baixo, mas 1 segundo até limita um pouco algumas questões que a gente vai fotografar. E esse programa que eu citei, eu achei ele mais interessante porque ele chega em 32 segundos de tempo de disparo. É bastante. Nenhum outro programa que eu pesquisei tinha esse tempo, então eu escolhi esse programa por conta disso. Também achei que a régua do balanço de branco, né, da temperatura de cor dele é mais interessante. Vocês conseguem medir ali mesmo, aos pouquinhos, numa régua. Não é uma numeração, como é no Lightroom, por exemplo. O ISO geralmente desses dois programas ele vai até 3875. É um ISO bom para um celular, então vocês conseguem explorar muitas coisas. Assim como o Lightroom, esse programa também salva em RAW, que eu falei pra vocês aqui da qualidade que é e da diferença que é a gente fotografar no formato de RAW. E esses dois programas, gente, eles também têm a opção de você fotografar em HDR. HDR significa High Dynamic Range, né? Então é um método utilizado na fotografia, uma computação gráfica, processamento de imagem para alargar o alcance dinâmico dessas imagens. O que isso significa? Tem muita gente que fala, eu sempre fotografo em HDR, ou eu não fotografo em HDR. O HDR, ele é necessário em algumas situações. Por exemplo, quando você tem muita luz na sua cena, né? Então, quando tiver muita luz e sombra na sua cena, você pode utilizar sim o HDR, porque ele vai destacar esse objeto que está na sombra. Então, ele vai diminuir um pouco aquela luz, né? Por exemplo, quando você tira uma foto com o céu no fundo e tá um dia muito claro, uma tendência quando a gente não tira com HDR é que fique super estourado esse fundo. O HDR ele define um pouco melhor esse céu, por exemplo. Então não precisa tirar sempre em HDR. Ele dá um contraste maior, a imagem fica mais forte, né, quando a gente coloca em HDR. Então é interessante vocês pensarem que também não precisa usar esse recurso em todas as imagens. Em qual imagem eu vou usar HDR para potencializá-la? É legal vocês não tirarem já a foto com HDR. Então vocês podem, tem também esse recurso de vocês tirarem a foto antes e depois colocar em HDR para testar se ela potencializa ou não a sua imagem. Também a respeito disso, alguns programas, os dois programas têm essa opção de vocês já tirarem uma foto com filtro. Eu não indico. A gente tem que tirar uma foto crua mesmo, por isso que até eu falei aqui do RAW por conta disso. A gente tira essa foto como ela é, mede direitinho, e aí depois a gente vai pro processo de edição, que a gente vai aprender um pouco também nesse processo de edição. Então é legal a gente fazer uma coisa de cada vez, porque, por exemplo, é muito melhor a gente ter uma imagem neutra e depois a gente colocar um filtro, colocar uma edição, do que a gente já tirar essa foto com o filtro, tá bom? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses dois programas que eu indiquei, que vocês baixem, que vocês testem, depois deem devolutiva pra gente de quais vocês gostaram, quais foram os recursos deles que vocês utilizaram, mostrando as imagens, claro, que vocês fizeram com esses programas. Espero que vocês façam bom proveito dessas aulas e que a gente consiga cada vez experimentar mais a fotografia com todos os recursos que a gente tem, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa.